Betânia, conte para nós como tem sido o seu ano de 2023. Tem sido um ano abençoado, um ano de governo, que é a palavra. Em 2022, julho de 2022, para ser mais precisa, eu estava saindo do meu trabalho e antes mesmo de sair do trabalho, eu fiz um voto com Deus, que eu iria dizimar o valor que eu queria ganhar. E desde então eu venho dizimando. Agora, final do ano, agora em dezembro, eu finalizo o ano tirando exatamente o valor que eu vinha dizimando durante todos esses meses, de 2022 para cá. E a vida financeira tem sido abençoada, Deus tem enviado, trabalhos. Eu fiz um voto com Deus também pelo meu filho, que meu filho estava desempregado, e eu fiz um voto para Deus para ele arrumar um trabalho. E ele arrumou um trabalho, está trabalhando, desse valor que ele recebe, eu tiro o dízimo também. Esse mês agora de dezembro, ele recebeu um aumento sem saber. Ele foi ver na conta, estava lá o aumento, e ele foi para devolver, o patrão não, disse, é seu, eu estou aumentando seu salário. Ele fez também 5 cursos agora em dezembro, e tudo isso por intermédio da fé. Quando o pastor veio com o propósito do Coluna, eu não tinha condição nenhuma de assumir uma responsabilidade, mas eu usei a fé e eu falei, Deus, eu sei que o Senhor vai me dar condições. Eu assumi, me levantei e Deus só tem honrado de lá para cá. Hoje eu não procuro trabalho, hoje as pessoas vêm até mim. Eu arrumei um trabalho, como eu falei, esse trabalho me deu um recurso maior, que foi um valor do dízimo maior do que eu tinha falado. E recentemente agora recebi propostas e não quis, porque eu priorizei a obra, eu tenho um período para trabalhar e outro período é da obra, e eu abri mão. E nesse abrir mão, veio outro trabalho para mim que vai me trazer um recurso ainda maior do que eu tinha recebido, a proposta que eu tinha recebido. Mas as maiores vitórias, as maiores conquistas que o Senhor me deu, não foi financeira, foi familiar. Eu venho num tratamento intensivo, na verdade, há 7 anos. Não é somente 2023, mas eu estou num tratamento intensivo. Porque eu comecei a buscar pelo meu filho de terça-feira, que era troca do coração, há 7 anos atrás. E nesses 7 anos, Deus vem trabalhando. E quando eu cheguei aqui, que eu vim buscar pelo meu filho, Deus falou, eu vou restaurar. Eu vou mudar, eu vou transformar, mas eu vou começar por você primeiro. Eu era uma pessoa que eu tinha medo, eu era covarde, eu andava encurvada, eu não tinha coragem de olhar nos olhos, eu achava que todo mundo era capaz, menos eu, que todas as coisas eram para todo mundo, menos para mim. E aos poucos Deus foi trabalhando essa coragem, aos poucos Deus foi trabalhando isso, e eu fui me levantando, fui reagindo. Hoje, se me dissesse para mim, em 2023, você vai estar fazendo o que você está fazendo, você vai estar no nível que você está, eu não acreditaria. Então, assim, eu tenho uma irmã que muitos nem sabem que eu tinha, porque eu nunca comentei, nunca falei. Houve uma situação em família muito grave e que no início eu não a perdoava por isso, e era algo que estava dentro de mim, Deus foi trabalhando, mesmo estando na igreja, ouvindo a palavra, era algo que eu não aceitava, e aos poucos Deus foi trabalhando, eu liberei o perdão, mas ainda faltava a aproximação. Eu não conseguia me aproximar dela, mesmo querendo eu não conseguia, era algo que era mais forte do que eu. Nesse ano de 2023 veio a palavra, e eu fui até ela, eu conversei, fui até ela pedir perdão, para que ela me perdoasse, porque ela sempre quis se aproximar, mas eu nunca quis, e ela veio e falou, não, você não tem que me perdoar, sou eu que tenho que te perdoar, porque foi eu que errei. Mas a gente se conversou, se perdoou, a gente se conversa. Eu tenho um sobrinho que eu não conhecia, e hoje ele fala para mim, tia, não deixa de pregar a palavra para mim. Então, assim, tem a mudança do meu filho era drogado, saía de madrugada, voltava, e eu lembro que foi a cena mais forte que eu vivi até então, quando ele chegou totalmente drogado, eu grávida de 8 meses, e ele disse para mim assim, você não está vendo? Olha a desgraça que está a sua vida. E você ainda vai para a igreja, você ainda busca Deus. Eu disse para ele, você parou. Eu não, eu vou perseverar.
E desde então eu venho perseverando, venho buscando, venho orando, venho declarando. E hoje, a mudança dele me impacta. Deus me impactou com a mudança dele, porque foi tanto eu chegar a ver meu filho debaixo de um cobertor, drogado, debaixo de uma coberta, no quarto escuro, comendo comida. E hoje eu vejo o meu filho sonhando, querendo mais. Ele não queria casar, não queria saber de ter filho, não queria construir família, porque viu a ruína que estava a minha vida. E ele não queria isso para ele. E hoje eu vejo meu filho querendo casar, querendo ser pai. Hoje eu vejo ele sonhando. Em 2023 ele fez 5 cursos. Hoje ele trabalha. Fiz um voto com Deus, a qual hoje eu dizimo do salário dele. Recebeu aumento. Então, assim, eu vejo Deus operando poderosamente na minha vida. A começar pela vida espiritual, que foi... Deus vem trabalhando de forma poderosa. Não tem, assim, palavras para expressar tamanha grandeza do que Deus tem feito. A maior obra que Ele tem feito foi na família, que era a qual eu mais sofria. Betânia, você chegou no ministério com muitos traumas, com muitos bloqueios, passando muita necessidade financeira, que inclusive você me dizia em off que precisava ainda de alimentos, da cesta básica que a igreja dava para você, para sua família, para te ajudar, para te apoiar. Mas você nunca deixou de estar no templo, de buscar a Deus, de perseverar. E hoje você é uma coluna. Hoje você apoia a obra de todas as maneiras. Hoje nós podemos ver você aqui na igreja, sendo fiel a Ele, fiel à obra dele junto com as suas filhas e vivendo essa grande obra de restauração, de libertação. 2023 tem sido até então o melhor ano da sua vida. Sim, como a senhora disse, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei precisando. Inclusive a obra, durante quase 2, 3 meses, a obra cedia alimento. E algo que impactou tanto a minha vida, teve um dia que a gente não tinha nada para comer. Nessa época, minha mãe morava comigo e a gente estava se arrumando para vir à igreja e ela disse para mim, quando a gente chegar, o que a gente vai fazer de almoço? Não tinha nada. A única coisa que tinha era 1 litro de leite. E eu disse para ela, mãe, Deus proverá. Eu só sei que eu estou saindo e eu estou indo para a igreja. O que vai acontecer depois, eu não sei. E eu lembro que era um culto de Santa Ceia. Eu não esqueço até hoje. Era um culto de Santa Ceia. E o que a gente tinha era 1 litro de leite. E eu estava no fundo da igreja quando a palavra veio. E a palavra é, Deus proverá. E eu vim assistir o culto e lá atrás a lágrima descia, porque eu sabia que eu ia chegar em casa e não ia ter nada para preparar. Mas eu confiei em Deus e eu falei, Deus, eu estou na tua dependência. E quando eu cheguei em casa, não demorou muito, bateu alguém na minha porta. Eu saí e falei, ué, mas não estou esperando ninguém? Quando eu saí, era o pastor. Ele me chamou, eu falei, eu esqueci alguma coisa? Ele disse, não, por favor, vem até aqui. Eu fui. Quando ele abriu o carro estava cheio de alimento. Tudo o que você imaginar tinha dentro do carro. Naquela hora, ninguém tinha falado nada. Ninguém sabia o que a gente estava passando, mas Deus sabia. Deus sabia. E naquele dia, daquele dia em diante, eu coloquei mais força. Foi fácil? Não. 2023 agora foi um ano de muitas revelações. Revelações essas que tinham poder para me tirar da igreja. Revelações essas que tinham poder para me fazer recuar. Mas eu preferi acreditar. Eu falei, Senhor, o Senhor me fez chegar até aqui. Eu superei tanta coisa. Isso não vai ser o que vai me tirar. Eu vou permanecer. E eu permaneci. Permaneci. E esse foi um ano de muita superação para mim. Mas também um ano de seguir ordem simples. Porque até então eu estava na igreja. Mas é aquilo, a gente está na igreja, a gente ouve a palavra e muitas vezes a gente passa por cima. Situações que eu vivi, que não precisava viver, mas vivi por escolhas erradas, decisões erradas. Mas foi um ano de ajuste, de conserto, seguir ordem simples. E hoje eu posso dizer, 13 anos, na verdade 14 anos no ministério, mudança de vida. Eu nunca deixei de participar de uma Santa Ceia. É o que diz, casamento. É o casamento, na alegria,
na tristeza, na saúde e na doença. Até que o Senhor nos chame. Esse foi o entendido. A palavra de Deus, ela vem me alimentando. A palavra de Deus tem sido a minha vitamina, aquilo que me faz sonhar. E eu tenho vivido isso, tenho vivido dias poderosos, tenho vivido dias maravilhosos, que é o que eu disse para a senhora. Se me dissesse que 2023 eu ia terminar governando, naquele momento eu diria impossível. Mas hoje eu estou vivendo isso. Eu estou terminando o meu ano, literalmente, governando. E o maior governo foi aqui, foi interno. Feliz e abençoada. Feliz e abençoada.